A participação da mulher na política, na gestão de grandes empresas, em cargos importantes, tudo isso são temas que fazem parte do nosso dia a dia, mas que ainda parecem uma surpresa. E é sobre isso que nós vamos falar no Mulher Madura de hoje, que tem a alegria de receber a ex-vereadora de Curitiba, Roseli Isidoro, ela que também foi secretária da Mulher aqui na cidade de Curitiba. Depois do intervalo, nós vamos perguntar tudo para a Roseli. É um instante só. A participação da mulher na política, na gestão das grandes empresas, em cargos importantes, tem sido cada vez maior. Mas se nós compararmos a participação feminina com a participação masculina, a gente percebe que isso ainda é muito tímido e que ainda há muito espaço a ser desbravado. Este é o tema do programa Mulher Madura de hoje, que tem a honra de receber a ex-vereadora, ex-secretária da Mulher de Curitiba, Roseli Isidoro, que tem uma importante luta com esta bandeira da questão da mulher, não é, Roseli? Muito obrigada por estar com a gente e aceitar nosso convite. Obrigada, Adriane. Eu que quero agradecer a oportunidade, já parabenizar você por esse novo projeto e desejar todo sucesso. Muito obrigada. Roseli, como é que essa questão, vamos dizer, essa bandeira da mulher entrou na sua vida? Porque você sempre foi uma mulher ligada à política, ligada ao movimento sindical, mas vamos dizer assim, a política geral, não é? Na verdade eu comecei muito jovem, eu entrei na universidade trabalhando como servidora aos 18 anos de idade, né? Então você já entra num espaço e você sabe que as universidades têm essa capacidade de fomentar a mobilização, a organização, e naquele momento a questão política ela estava muito intensa na universidade. Se a gente considerar o processo da nova Constituição, que entrou em vigor em 1988, nós já vínhamos dentro da universidade de um processo de discussão. Peraí, afinal de contas, nós somos trabalhadores e trabalhadoras da educação, mas não temos autoridade legal para nos organizarmos enquanto categoria. Então foi a partir essa mobilização. Isso, foi a partir de 88 com a nova Constituição que foi então legitimado ao conjunto do Serviço Público Federal a possibilidade de se criarem sindicatos. Então a gente criou o movimento dos funcionários e aí iniciamos um processo de mobilização e articulação para criarmos então o sindicato, porque naquela época nós tínhamos o ANDES Nacional, que era a associação até hoje, o Sindicato Nacional dos Professores das Universidades, mas enquanto categoria de técnicos nós não tínhamos. Os estudantes, por sua vez, representados pelos centros acadêmicos, Diretório Central dos Estudantes. E os servidores ficavam ali. E a gente ficava no meio daquela lambança, muito sem entender qual era o nosso processo, o nosso papel, enquanto agentes transformadores de reivindicação de direitos, né? Então, ali surgiu, a partir da criação do sindicato, eu fui não só uma das que ajudei a construir o sindicato, mas fui convidada a compor uma direção pro tempore e ali começou tudo, né? Então, e ali, então, você percebeu essa sua capacidade de articular pessoas, foi picada pela mosquinha azul da política? Eu acho que não diria picado pela mosca azul, né? Eu acho que eu já nasci picada pela mosca azul, tinha né? esse sangue correndo nas veias. Isso, já tinha. Na verdade, meu pai sempre gostou muito de política e eu, muito pequena, muito jovem, já gostava muito disso, né? Eu volto a dizer que as universidades, os espaços acadêmicos são espaços que fazem com que a juventude estimule, né? Se estimule a pensar, a formular, de muitos debates, né? Isso, então, a partir dali eu não parei mais, fiz parte do movimento dos funcionários, dirigi o sindicato, depois fui representante da minha categoria nos conselhos superiores da universidade, conselho de administração universitário, conselho de ensino e pesquisa, sempre eleita pela categoria, até que em 2000 os meus colegas da universidade resolveram me lançar candidata a vereadora, né? Eu já militava no partido e relutei um pouco, porque eu pensava, puxa, um meio masculinizado, uma dificuldade, já por militância dentro do partido eu já via uma certa relutância, né, de você garantir o teu espaço, mas acabei me lançando então em 2000
pela Universidade Federal do Paraná como técnica a uma cadeira na Câmara Municipal de Curitiba. Foram 2 mandatos, não é? E a mulher na política. A gente até conversava um pouco aqui nos bastidores, na nossa conversa mais solta antes da gravação, que o meio político é ainda um meio muito machista, não é, Roseli? É muito machista, muito masculinizado. Eu acho que esse continua sendo o nosso grande desafio quando nós tratamos do tema, Adriane, né? Na expressão mais conhecida por todas nós, que é mais mulheres nos espaços de poder e decisão. Nós estamos dizendo que estamos querendo competir com os homens. O que nós estamos buscando é que seja respeitado e seja dado a nós a oportunidade que é oferecida a eles. Né? Se nós pegarmos a representação no âmbito do Congresso Nacional, nós vamos ver que a participação de senadoras, por exemplo, é muito pequena. Quando você desce para a Câmara Federal, em relação aos deputados federais homens, em relação às mulheres, também ainda é muito pequeno. E não considerando nem as últimas eleições, que nós tivemos muitas perdas ainda de quadros femininos no parlamento. E isso se traduz nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais. Então, penso que o grande desafio é a gente estimular as mulheres a estar buscando esse que é um espaço nosso também. E nós podemos dizer que até mesmo dentro das discussões internas dos partidos ocorre essa força maior da força masculina. Mesmo nos partidos mais progressistas, ainda a mulher não tem tanta voz assim? Não temos, infelizmente, e bem como você colocou. Isso não cabe aos partidos apenas de direita. Os próprios partidos de esquerda conservam internamente uma questão ainda de relegar a mulher a um segundo plano. A mulher dentro de uma direção partidária, ela é importante para fazer o quê? Atuar na área administrativa, quando muito ser secretária do partido que cuide da pauta das mulheres, né? Então a gente vê aí secretárias coordenando fóruns, enfim, acaba que a cúpula partidária, ela acaba vendo sempre a mulher com um papel secundário, né? E ao contrário, eu acho que nós hoje temos grandes exemplos de mulheres que são protagonistas, não só na política, mas no meio do empresariado, né? Então, em vários lugares a gente pode ter a clareza de que as mulheres estão despontando e se colocando bem e apresentando resultados. Eu acho que uma das questões que a gente sempre discutiu, Adriana, é a reforma política, né? A reforma política que nós imaginamos é uma reforma que contemple a representação masculina e a feminina também. E isso eu diria para você que nós estamos muito aquém ainda do desejável. A política de cotas foi um passo importante para a busca dessa participação maior? Olha, eu tenho minhas dúvidas, sabe, Adriana? Eu acho que a política de cotas ela foi importante para obrigar os partidos a terem um olhar mais valorizado à importância e o papel da mulher dentro da estrutura partidária. Entretanto, até hoje, e volto a dizer, isso serve para os partidos de direita como os partidos de esquerda, ainda traduzem a mulher como a complementação da cota. Então, quando você entra num processo eleitoral, é preciso que se componha uma chapa de candidaturas, né? X são delegados aos homens e 30% os partidos buscando mulheres, mas é só para preencher o quadro? Isso. Eu, por exemplo, refutei sempre essa ideia e sempre disse, na perspectiva, né, de trabalhar estimulando as mulheres a se candidatarem a vereadoras, a deputadas, enfim, que elas nunca aceitassem que o seu partido impusesse para elas uma condição de cotista, porque eu acho que candidatura laranja, né, para as mulheres, ainda mais no cenário hoje em dia, não serve. Não é por aí que nós vamos conquistar um espaço digno? Então, isso. Acho que é importante. A cota, ela assegurou a obrigatoriedade dos partidos terem um olhar diferenciado para as mulheres. Mas, entretanto, quando você trabalha o financiamento de campanha, né, a cotização de recursos para a elaboração de materiais de campanha, as oportunidades, tempo de TV, né, quantas mulheres nós vemos com um tempo maior para os homens. Então, algumas coisas do ponto de vista legal das cotas veio para dar uma certa ajustada nisso tudo. Mas eu ainda estou muito insatisfeita. Eu acho que o ideal seria 50% de cadeiras garantidas em todas as áreas de representação. De cadeiras, e não somente na eleição. Na composição de chapa. Eu acho que nós ainda vamos ter que lutar muito para assegurar esses 50% de representação em termos de cadeira. Você tem 38 vagas na Câmara Municipal de Curitiba, por exemplo, né, que seja assegurado das 38, 50 para homens e 50 para as mulheres. Eu acho que é um tratamento mais justo, né, e você assegurar, de fato, a mulher poder se sentir representada e representar seu segmento. E você percebe que a mulher tem esse interesse de participar mais?
Tem, Adriane, impressionante. Eu diria para você que nesses últimos 5 anos eu tenho percebido que há um interesse maior despontando por parte das mulheres, né? E aí eu volto a dizer que a gente teria que ter esse compromisso dos partidos, das direções partidárias, em valorizar o potencial dessas mulheres. Está mudando, viu? As mulheres estão querendo ser mais ousadas, estão querendo se atirar mais. Eu acho que, inclusive, em função dessa conjuntura de descrédito na política, na figura pública, nos homens, né? Costumo dizer que os homens tratam a política com mais racionalidade. As mulheres tratam com racionalidade, mas muito mais com respeito, com ética e com transparência. Então, acho que está na hora das mulheres serem mais valorizadas aí na atuação política. Que é o que tem sido muito destacado na posição das mulheres nas empresas, por exemplo, né? Quando se fala em mulherização da economia, fala-se muito que a mulher tem a inteligência emocional, que a mulher tem essa capacidade de olhar mais o ser humano. Isso para a política poderia ser importantíssimo. Eu acho que a gente pode perseguir essa meta, muito embora se você olhar os indicadores das empresas, e acredito que o teu programa vai oportunizar, né, tratar desse tema especificamente, as mulheres ainda são as que menos ganham salários em relação aos homens, né? E mesmo a condição, às vezes, de escolaridade, de capacidade intelectual, de gerência, ainda em termos de vencimento de salário, ainda são menos valorizadas, né? Eu acho que é, inclusive, muito legal você pautar esse tema, porque é uma das questões que a gente traz conosco essa luta, não apenas no espaço político, mas no setor do comércio, das empresas. Estamos caminhando, mas ainda... Então você tem uma visão otimista nesse ponto. Você acha que na política a mulher já está mais, assim, pelo menos buscando mais presença? Eu não tenho dúvida disso, até em função dos grandes movimentos que estão se constituindo no Brasil. Hoje nós temos, eu vou arriscar fazer um comercial aqui, mas, por exemplo, o Movimento Mulheres do Brasil, hoje liderado pela Luísa Trajano, acho que você já deve ter ouvido falar do Movimento Mulheres do Brasil. Me impressionou muito no lançamento do Núcleo Paraná o ano passado, porque nós tivemos lá cerca de quase 400 mulheres, né, no lançamento do Núcleo Movimento Mulheres do Brasil, aqui no Paraná, e são mulheres de vários setores da sociedade. Lá você tem mulheres que são do comércio, empresárias, dos espaços acadêmicos, enfim, a sociedade está representada por um perfil muito diversificado de mulheres. E eu consigo perceber o ânimo dessas mulheres em fazer parte das várias causas. A causa da violência, a causa da educação, a causa da saúde e, sobretudo, a causa da mulher na política, que é um subcomitê, né, onde você incorpora várias mulheres com interesse nessa pauta. E eu tenho visto mulheres valorosas, mulheres que estão demonstrando interesse em entrar com tudo na área da política. E eu estou bem animada e acho que a gente está no caminho certo. Interessante, né? Anima a gente também, né? Roseli, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo. Na volta, eu vou querer, até vou deixar um gostinho para as pessoas que estão acompanhando. Vou querer que você conte um pouco para a gente do que foi possível desenvolver na Secretaria da Mulher em Curitiba e que pode servir de exemplo para o país todo. Mas isso tudo você conta para a gente daqui a pouquinho. Tá bom. A gente volta em um instante. Até já. Conheça o Camboa Hotel Paranaguá. Apartamentos com TV a cabo, área split, minibar, cofre e todo o conforto que você merece. Nossa área de lazer dispõe de piscinas externas com toboágua e interna aquecida, saunas, clubinho das crianças e futebol suíço. Sala de reuniões para eventos até 400 pessoas. Espaço na piscina para casamentos e eventos empresariais. Camboa Hotel Paranaguá. Reservas 41 3420 5200. Estamos de volta com Mulheres Maduras, hoje recebendo Roseli Isidoro, ela que foi vereadora em Curitiba, foi secretária da Mulher, e justamente sobre esse trabalho na Secretaria da Mulher que eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Roseli, qual é a importância de os municípios, os estados e o país todo ter órgãos específicos para tratar das questões ligadas à mulher? Olha, primeiro eu diria para você que para mim foi um presente, né? Eu ter podido desenvolver um trabalho na cidade de Curitiba e deixar um legado importante, né, que foi chamar a atenção justamente para a importância de você ter um órgão gestor de política para as mulheres. Eu até comentava com você que me surpreendeu muito nos primeiros meses em que eu assumi, né, a convite do ex-prefeito Gustavo Frutti, a Secretaria da Mulher,
a dúvida na cabeça das pessoas, a surpresa de dizer, escuta, mas para que precisa uma Secretaria da Mulher, né? E eu ficava tomada de surpresa, mas ao mesmo tempo eu tinha a clareza de responder o seguinte: nós, as mulheres, elas estão em todos os espaços da sociedade, né? Você encontra as mulheres na área da saúde, na área da educação, no comércio, enfim. E quando você se dispõe a criar numa estrutura como uma prefeitura, um governo do estado, um órgão que trate das políticas públicas voltadas às mulheres, você está olhando para a mulher como um sujeito de direitos, né? Porque você tem um secretário de educação, você tem um secretário de saúde, e a Constituição diz que todo cidadão tem direito a ter acesso à saúde e à educação. Entretanto, Adriane, quando você vai formular uma política pública, você tem que olhar essa mulher como sujeito de direitos, né? Porque a saúde constitucionalmente é garantida aos homens e mulheres, mas a mulher, por exemplo, é que gesta uma vida. Então ela demanda muito mais demanda. serviços de Quando saúde. nós tratamos a questão da saúde sob o olhar de um atendimento humanizado durante o seu processo de gestação, nós não estamos negando o homem ter acesso à saúde ao fazer o acompanhamento gestacional do seu filho, mas é a mulher que vai parir, é ela que vai dar à luz a uma vida. Portanto, a importância de você ter um órgão gestor é compreender de que você não está em disputa com essas áreas, mas que você vem para complementar, para ter um olhar sensível e dizer, olha, é importante você ter política pública voltada à mulher por essas condições, né? E Curitiba, por exemplo, na opção que foi feita de trabalhar na questão do enfrentamento à violência contra a mulher, era justamente pelo fato de que até então todas as gestões não resolveram botar o dedo na ferida e mostrar, por exemplo, os dados de violência, quantas mulheres estavam e continuam sendo agredidas, né, sofrendo violências cotidianamente. Então eu sempre digo, a Secretaria da Mulher, ela veio para ser um suporte complementar a todas as outras áreas. Sim, ela servia para uma articulação, por exemplo, da segurança, isso, da saúde. E eu vim com essa clareza para a prefeitura e veja, em nenhum momento eu me coloquei numa condição de fazer a gestão de uma política pública, muito embora nós acabamos, né, trazendo ações como a Casa da Mulher Brasileira, enfim, e eu acabei então sendo gestora de uma política pública que foi implementada pela nossa ação. Mas a articulação, ela sempre esteve presente, né, porque esse processo de articulação era importante. Veja, quando o prefeito senta com todos os secretários e ele chama a secretária da Mulher, eu vou cobrar do secretário da Educação qual é no orçamento da saúde, o que está destinado para a mulher. Na área da educação, sem dúvida nenhuma, é a área que mais contempla, né, as demandas das mulheres. Mas em outras áreas, como política de transporte, abastecimento, quer dizer, na hora de você dividir o bolo, a gente está ali enquanto mulher para fazer um recorte, né, fazer um recorte e dizer, olha, para a área da saúde, para a mulher precisa isso, para a área da educação, né, enfim, para todas as áreas. Então, ele atua de forma multidisciplinar, interrelacional. Você faz esse link e essa articulação com E no enfrentamento à áreas, né? violência contra a mulher também foi importante, foi possível desenvolver bastante trabalho? Foi importante e foi único, né? Eu sempre digo que nós tivemos apenas 4 anos para desenvolver uma ação. A Secretaria da Mulher não veio para ser uma Secretaria da Violência, mas eu acabei me constituindo como uma secretária de uma pasta da violência doméstica. Por quê? Porque nós fomos tomados de surpresa com os dados que foram apresentados naquela época. Quanto este assunto é presente, não é? Isso. Até hoje, né, Adriana? Então, por exemplo, nós assumimos em 2013, em agosto de 2013 foi votado no Senado, no Congresso Nacional, o relatório elaborado pela CPMI do Congresso Nacional, uma comissão parlamentar de inquérito mista, que visitou 22 dos 27 estados da federação, esteve no Paraná, em 2012, e fez um diagnóstico dos dados de violência. E nós ficamos abismados, porque o relatório votado no Congresso foi onde apontou em 2013 que Curitiba figurava no ranking da 4ª capital, com uma taxa de homicídio de 10,8 mulheres para cada 100 mil curitibanas. E esses dados eu vinha sabendo numa reunião em Brasília. Então você volta, né, com a tarefa de tocar o dia a dia da secretaria, de estruturar a secretaria e fala, meu Deus, da onde esses dados? E aí vai estudar o mapa da violência, vai olhar os dados da saúde, do Ministério da Saúde, e me deparei então com esse retrato, né? E o estado do Paraná como o 3º estado entre os 27 estados da federação, uma taxa de 6,8, 6,9 paranaenses assassinadas
para cada 100 mil paranaenses. Então, esses dados acabaram impulsionando, né, fazendo com que a gestão se comprometesse a viabilizar algumas ações que pudesse dar resposta minimamente a esse quadro trágico. Sem contar os números casos de homicídios que ocorreram durante esse período da criação da Secretaria até a vigência do nosso segundo e terceiro mandatos, né? E há casos de feminicídio que não são registrados como feminicídio? Sim. Não só feminicídio, mas como a questão da própria violência doméstica, preconizado na Lei Maria da Penha, muito subnotificado. E nós conseguimos identificar essa subnotificação já no primeiro ano do trabalho, numa parceria muito forte de uma rede que nós instituímos, aperfeiçoamos essa rede, onde compunha a Delegacia da Mulher, Ministério Público, Defensoria, o Núcleo de Direitos Humanos, a doutora Mariana Basso, enfim, a gente conseguiu fazer uma articulação de todos os órgãos do Estado aqui em Curitiba, que foi capaz a gente fazer uma dissecação e um raio-x de todos esses dados e ver onde é que estavam os principais gargalos. E aí não teve dúvida, né, Adriana? Sobrou a pauta da violência doméstica para a gente estabelecer como prioridade na cidade. Ah, claro, porque se pega um dado como este, chega a ser assustador, não é? Precisava resposta. Bom, hoje, infelizmente, a Secretaria não existe mais, não é, Roseli? Você tem acompanhado ainda esses dados de violência contra a mulher? Como é que está o Paraná? Como é que está Curitiba? Olha, eu tenho acompanhado muito à distância, confesso para você, porque obviamente a gente não quer criar nenhuma interferência na atual administração. Eu registro sempre quando posso a minha insatisfação, e não é pelo fato de na gestão passada ter sido criada essa secretaria, mas pelo exemplo que foi dado ao Brasil das políticas que nós implantamos na cidade de Curitiba em tão pouco tempo, né? Um caso muito concreto é a Patrulha Maria da Penha, né, que inclusive foi alvo de pesquisa e análise por vários grupos no Brasil inteiro. A Patrulha Maria da Penha, ela virou referência nacional, que inclusive foi alterado o artigo 34 da Lei Maria da Penha, instituindo a Patrulha Maria da Penha como uma ferramenta de monitoramento nos casos de violência doméstica. A patrulha, quando foi criada aqui, ela foi pioneira porque ela, na verdade, ela foi criada a partir do trabalho da nossa relação com a Guarda Municipal. E o dado, né, e os resultados que a patrulha vem apresentando até hoje são extraordinários. É um trabalho que eu não me canso de falar, porque independente de ser outra gestão, elas estão em operação e é uma forma de estar perto da comunidade. Isso. Eu até queria deixar uma sugestão para você um dia convidar a inspetora Cleusa, que é patrulheira, coordena este programa desde a sua criação, e ela vai te dizer os mais de 12 mil casos que a patrulha já atendeu em Curitiba desde a criação em 2014 até agora. O que falta, Roseli? O que pode ser feito para que a participação da mulher na política seja melhor, seja maior, a participação da mulher em cargos importantes nas grandes empresas, nas pequenas empresas, nas médias empresas e, enfim, para que a mulher seja vista e respeitada na sociedade? Porque, claro, que isso tudo vai fazer com que diminuam os casos de violência também, não é? Sim, primeiro eu acho que esses espaços oportunizados por vocês que são comunicadores, que são da imprensa, da comunicação de forma geral, viu, Adriana? Eu acho que relatos que a gente leve através da imprensa são importantes para que as mulheres despertem o interesse. E elas vão despertar o interesse a partir do momento em que elas veem isso em algum lugar. Quer dizer, a gente precisa estar presente, seja no rádio, na TV, esses mecanismos de comunicação de massa que chega até a dona de casa mais simples, até a empresária, né, no setor onde ela atua como executiva, enfim, eu acho que esses espaços de visibilidade são fundamentais, mas é importante que haja o compromisso de uma política estabelecida pelos próprios partidos. Eu volto a dizer para você, os partidos, junto com as universidades, junto com representações da sociedade, são fundamentais para fomentar essa discussão da importância do nosso papel na sociedade, né? Porque as mulheres trabalham, nós temos um dado que mais de 90% das mulheres hoje chefiam lares brasileiros, então não é possível que esse contingente não seja estimulado a ousar, né? A sair do seu fazer no trabalho, dentro de casa e vá para o espaço de disputa que, como a gente disse no primeiro bloco, ainda é um espaço mais masculino, né? Mas eu volto a dizer para você, eu tenho percebido uma mudança, eu acho que as mulheres estão começando a despertar o interesse por estar nesses espaços, né? Vamos que vamos, então, né? Roseli, a trajetória do Mulher Madura está apenas começando e a gente quer contar sempre com você, a gente quer que você volte sempre conversar aqui com a gente
porque você sempre traz informações importantes e sempre divide com a gente essas coisas que dizem respeito à vida de todas nós. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Mais uma vez desejo sucesso e me coloco à tua disposição. Muito obrigada. Eu quero agradecer também a você que acompanhou aqui com a gente essa importante conversa. Dizer que mande suas sugestões, entre em contato com a gente por e-mail, pelo WhatsApp, e a gente está pronto a receber as suas sugestões, as suas perguntas, as ideias de entrevistas, sugestões de temas, enfim. Este programa, este blog, este canal também é feito por você. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.